Oi, meus queridos, meus amados, bom dia. A paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, domingo, dia 3 de outubro, eu peço a Deus que nos dê um dia de muita paz, muita esperança, muita alegria, em nome de Jesus. E mais uma vez, queridos, meu muito obrigado. Estou muito feliz por todas as manhãs estarmos aqui juntos, aprendendo, divulgando a palavra. Isso é muito importante. E meu muito obrigado a todos vocês, e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E vamos começando, queridos, com a mensagem de Billy Graham para hoje, que é a seguinte: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Daniel 2:22. Não há qualquer divergência entre a verdadeira ciência e a verdadeira religião, pois fé e ciência se completam. Juntas, elas formam a base perfeita para que tenhamos plena fé e coragem em nossa vida diária. Quando Galileu Galilei, o pai da ciência moderna, descobriu que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, alguns líderes religiosos da época ficaram indignados, pois defendiam outra teoria. Mas no fim acabaram se reconciliando. Desde então, muito nos alegra saber que a verdadeira ciência caminha lado a lado com a profunda fé religiosa. Então, podemos dizer que o cristianismo é supracientífico. Há caminhos além da ciência que levam à verdade, e Cristo Jesus é o Senhor da verdade espiritual. Portanto, quanto mais procuramos ter intimidade com o Mestre, mais Ele nos revela essas verdades. Bom, queridos, depois dessa aula de Billy Graham, vamos à nossa reflexão de hoje, que é o livro de João, capítulo 10, versículo 10. E ele diz o seguinte: Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Amém. Bom, queridos, aqui no livro de João, nessa parte, nesse versículo, ele nos lembra bem o que nós lemos, nós estudamos, se não me engano foi na terça-feira, quando a gente estudou sobre a frase que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Era, não é, o caminho, a verdade e a vida. Hoje, João, em outras palavras, ele diz a mesma coisa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqui nesse versículo todo, esse capítulo todo, Jesus diz que ele é o bom pastor, que nós somos as suas ovelhas, que ele conhece as suas ovelhas pelo nome e que as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele o chama. Então, você já pensou isso, meu querido, Jesus chamar pelo nome, chamar você, chamar a mim pelo nosso nome, que honra, a gente reconhecer a voz de Jesus e ele nos chamar pelo nome. Então, eu não vou nem fazer essa pergunta, porque eu tenho certeza, que a sua resposta é sim, que é uma honra muito grande, Então, isso nos leva, mais uma vez, queridos, a analisar, a pensar, a ter a certeza, que Jesus é o único caminho. E para a gente chegar nesse nível, de Jesus nos chamar pelo nome, nós temos que aproximarmos cada vez mais dele, cada vez mais de Deus, estreitarmos cada vez mais essa nossa relação com Deus, E esse estreitamento nos levará cada vez mais perto do nosso Deus, E cada vez mais perto dessa promessa aqui de Jesus, Que nos chamará pelo nome, Então isso é muito forte, muito bacana. Então que a gente comece essa semana, hoje primeiro dia da semana, domingo, que a gente comece essa semana e leve essa certeza, que Jesus nos chamará pelo nome, pela semana toda, pela nossa vida toda, que a gente sempre tenha isso em mente, que Jesus é o nosso pastor,
que Ele nos ampara, Ele nos guia, Ele nos protege. Então que a gente, primeiramente, né, para aceitarmos não, para que a gente estreite essa relação, a gente tem que aceitar, né, e sermos guiados por Jesus, sermos guiados por Deus. Então a primeira coisa que eu anotei, que eu quero passar para vocês, que eu quero destacar é isso, que a gente aceite ser guiado, né, que a gente tenha prazer em ser guiado por Jesus, pelos ensinamentos dele, pelos exemplos dele, pelos estatutos de Deus, que a gente tenha prazer e que a gente saiba, que a gente reconheça que isso tudo, essa retidão toda, essa obediência toda, esse temor todo, é para o nosso crescimento, é para o nosso bem, é para que a gente alcance, né, as mansões celestiais, né, que a gente se chegue nesse ponto de Jesus nos chamar pelo nome, né? E eu fico assim maravilhado, né, com essa certeza, né, que Jesus nos chamará pelo nome, né? Então é muito, muito legal isso. Isso me dá uma paz, uma esperança muito grande, né? E eu quero que você tenha essa mesma paz, essa mesma esperança, essa mesma verdade flua em seu coração, que Jesus o chamará pelo nome. Depois que a gente seja leal e que a gente confie sempre, que a gente creia sempre, que a nossa fé seja sempre desafiada, a nossa fé seja sempre forte, firme, né? Que a nossa confiança em Deus, em Jesus, né? Que a gente cada vez mais confie, cada vez mais creia, cada vez mais acredite que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro caminho. Depois que a gente tenha coragem, né? Que a gente seja corajoso para assumir a nossa dependência de Deus, nossa dependência de Jesus, que a gente tenha coragem de assumir que somos cristãos, né? Que somos dependentes de Deus, que somos servos de Deus, que somos pessoas diferenciadas, que somos o sal da terra, o tempero do mundo, que Jesus, que Deus nos olha com outros olhos, né? E que a gente agrade sempre a Deus, sempre, sempre, sempre. Depois, outra coisa que eu pus, que eu acho importante, é que sozinho a gente não consegue, né? A gente precisa de Deus, a gente precisa de Jesus sempre, claro, todos os dias, todos os momentos, 24 horas por dia, que a gente se entregue a Jesus, que a gente procure conhecer nosso Deus, que a gente se aproxime, que a gente estreite esse relacionamento, que a gente leia mais a Bíblia, que a gente tenha a Bíblia como nosso livro de cabeceira, como nosso manual de vida, que a gente vá aos cultos, à igreja, que a gente procure a Deus, que a gente assista programas que nos levem, nos aproximam de Deus, que a gente converse com pessoas que saibam nos indicar mais caminhos ainda, que saibam nos orientar, que a gente procure sempre a Deus, procure sempre, sempre, sempre aprofundar cada vez mais, que a gente ore mais, que a gente tenha prazer em orar, que a oração não seja uma obrigação, seja um prazer, que a gente ore para conhecer nosso Deus cada vez mais, que a gente ore não só para pedir, que a gente ore para agradecer, que a gente tenha gratidão e tenha prazer em orar, né? Que no momento que a gente for orar, que a gente sinta prazer nisso, sempre. Isso agrada muito a Deus. Depois, que sem renúncia não dá, ou seja, a gente tem que renunciar a algumas coisas do mundo, a gente tem que renunciar a muitos hábitos que a gente tinha, a atitudes, porque sem renúncia, sem renunciar não dá, é uma escolha, né? A gente tem que escolher e renunciar. Se eu escolho alguma coisa A, eu renuncio a coisa B. Se eu escolho a coisa B, eu renuncio a coisa A. Então isso é fato, né? Então a gente tem que saber discernir o que nos aproximará mais de Deus, o que nos levará mais perto de Deus, o que nos levará mais a essa verdade que está aqui, a Jesus nos chamar pelo nome, né? Isso
Então, que a gente saiba que teremos que renunciar a algumas coisas, sim, mas que a gente renuncie com prazer, que a gente renuncie com gratidão, que a gente renuncie com amor, porque a gente sabe que estaremos renunciando por uma boa causa, por uma ótima causa, para nos aproximar mais de Deus ainda. Então, que o temor, que a obediência, que a retidão sejam atitudes prazerosas, sejam atitudes que a gente escolha por prazer, porque queremos nos aproximar mais de Deus, sempre, sempre, sempre. Tá joia, queridos? Então é isso, eu vou deixar então esse pensamento, essa reflexão para hoje, para que você reflita bastante sobre essa renúncia, sobre essa escolha e sobre isso, de sermos chamados pelo nome. Jesus nos chamará pelo nome. Tá joia, queridos? Então é isso, muito obrigado, fiquem à vontade para deixar sua crítica, sua pergunta, deixe um like aqui no canal, por favor, deixe o seu comentário, isso é muito importante também, isso faz com que o YouTube divulgue mais e mais pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus. Tá joia, queridos? E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês por aqui, por uma nova reflexão, para que a gente fortifique a nossa fé, nossa esperança e que a gente agrade sempre a Deus, sempre, sempre, sempre. Tá joia, queridos? Então vamos agora à oração do dia. Para finalizar, é a seguinte: obrigado, Pai, por teres me revelado teu amor ao enviar teu amado Filho para morrer em meu lugar. Qualquer descoberta que a ciência fizer jamais será maior do que este milagre celestial. Amém. Então é isso, queridos. Mais uma vez, então, obrigado. Fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo domingo, um ótimo início de semana. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, em nome de Jesus. Tá joia? Tchau, queridos. Muito obrigado, viu? Fiquem todos com Deus e não esqueçam, importa agradar a Deus, sempre. Tchau, queridos. Deus abençoe.